Oi gente, tudo bem? Nós vamos fazer agora a aula 51 da capa 7 de Química A e vamos falar sobre o produto de solubilidade. Nada mais é do que uma continuação da aula anterior, que foi a aula 50 sobre as curvas de solubilidade. Quando nós falamos de um produto de solubilidade, nós precisamos entender o que é o equilíbrio de solubilidade. O equilíbrio de solubilidade nada mais é quando nós temos um equilíbrio, um sistema, onde nós temos como referência uma solução saturada, o corpo de chão de um composto iônico. O que é um composto iônico? Pode ser um sal, por exemplo. Então nós vamos ter um equilíbrio entre esse corpo de chão e os íons. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em determinado momento aquele sal vai parar de ser dissolvido e vai sobrar no fundo do recipiente. Mas ao mesmo tempo que aquilo sobra, os íons, são cargas positivas e negativas, se unem e formam novamente aquele sal. Volta a se dissolver, então fica em constante troca entre o dissolvido e o que está presente ainda para ser dissolvido, que nada mais é do que um equilíbrio. Aqui nós temos um exemplo, que é, por exemplo, aqui o sulfato de cálcio, que ele começa a ser dissolvido, libera o cálcio 2+, e o SO4 2-. Eles se juntam, formam novamente o sulfato de cálcio, inicia-se novamente uma dissolução, e nós temos isso daqui frequentemente equilibrado e acontecendo concomitantemente. Então, para calcular o produto da solubilidade, chamado Ks, parece até aquela garrafinha de coca, né? Então, esse Ks, que é o produto de solubilidade, K de constante e S de solubilidade, nada mais é do que quando a gente faz exatamente o cálculo da concentração entre esses íons em relação ao sólido propriamente dito. Então, aqui nós temos o exemplo de cima ainda do sulfato de cálcio. O produto de solubilidade nada mais vai ser do que a concentração do cálcio 2+, vezes a concentração do SO4 2-. Um detalhe importante, e aqui nós temos outros dois exemplos, é que se nós tivermos valores estequiométricos aplicados aos íons, eles vão ser os fatores de expoente dessas relações. Veja esse exemplo. Aqui nós temos hidróxido de magnésio, que libera Mg2+, e 2OH-. Então, portanto, nós vamos ter a concentração de Mg2+, vezes OH- ao quadrado. Mesma coisa se aplica aqui ao fosfato de cálcio, que libera 3 íons do cálcio 2+, e 2 do fosfato, que é o PO4 3-. Então, na hora de fazer a nossa constante do produto de solubilidade, nós vamos ter a concentração do cálcio 2+ ao cubo, vezes a concentração do íon fosfato ao quadrado. É muito semelhante ao que a gente fez lá atrás com a constante em termos de concentração. Na verdade, é uma derivação daquilo aplicado diretamente às nossas curvas de solubilidade. Certo? Os exercícios vou orientar para que vocês consigam fazer. Estes vão ser mais de cálculo, enquanto os outros foram teóricos. Aqui você precisa ter uma atenção para resolver bem os cálculos. Então, para determinar a constante de solubilidade do cloreto de prata, que é o AgCl, um técnico adicionou um pouco desse sólido em água pura a 25 graus Celsius. Nessa mesma temperatura, ele manteve o sistema em repouso durante alguns dias, para ter certeza de que foi atingido o equilíbrio. Aquilo que nós havíamos falado, o cloreto de prata se dissolve, libera Ag+, e Cl-. Esse Ag+, e o Cl- se juntam e voltam a formar o cloreto de prata, e esse equilíbrio se estabelece dessa forma. Posteriormente, uma análise revelou que a esses 25 graus Celsius nós temos uma concentração do cloreto, o Cl-, de 1,3 vezes 10⁻⁵ mol por litro. Agora pede para nós determinarmos duas coisas. Na letra A solubilidade desse sal em mol por litro. E na letra B, a constante de solubilidade do sal. Então vamos por partes. Na letra A, quando a gente adiciona o sal na água, forma aquele equilíbrio, certo? Então você vai perceber o seguinte, a proporção aqui é de 1 para 1 para 1, certo? Se é 1 para 1 para 1, todos estão em proporção 1 direto, se nós temos aqui ao final do processo uma concentração de Cl- de 1,3 vezes 10⁻⁵, evidentemente essa é a mesma concentração do nosso cloreto de prata e do nosso íon de prata aqui. Então, quando ele quer exatamente a solubilidade em mol por litro do sal, o sal é o cloreto de prata, é esse reagente aqui. Então, você já tem a resposta aqui para essa questão.
Agora na letra B é um pouquinho mais complexo, mas acompanha comigo o raciocínio. O nosso cloreto de prata vai ser dissolvido e vai formar os nossos íons Ag+, e Cl-. Foque nisso, esquece o AgCl aqui por enquanto. Então nós temos já, num primeiro momento, nós temos somente o sal, então nós não vamos ter produto. Então inicialmente eu não tenho Ag+, não tenho Cl-. Mas quando eu faço a dissolução desse composto, que era na casa de 1,3 vezes 10 a menos 5, perceba que se eu não tinha nada e a proporção é de 1 para 1 para 1, nós vamos ter a formação de 1,3 vezes 10 a menos 5 de Ag+, e 1,3 vezes 10 a menos 5 de Cl-. Isso é o mesmo valor no equilíbrio. Então, a partir disso, você vai montar a constante em termos de solubilidade, a Ks é igual à concentração do Ag+, elevado à primeira, porque é um número 1 aqui na frente dele, vezes a concentração do Cl- elevado à primeira, porque é um número 1 aqui na frente dele. O valor do Ag+, e do Cl- é esse. Você só precisa multiplicar os dois e vai encontrar a resposta. No exercício 2, vai nos dizer sobre a solubilidade do sulfato de prata. Numa determinada temperatura, essa solubilidade é de 2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Pede para calcular o Ks. Aqui vai ser de maneira semelhante. Acompanhe o meu raciocínio, eu não vou anotar, você que vai. O Ag2SO4, quando em equilíbrio, vai liberar 2 íons Ag+, ou seja, 2 Ag+, aquoso, né? Mais um único SO4 2-. Vou repetir. Ag2SO4 com equilíbrio, aquelas duas setinhas, formam 2Ag+, ou seja, 2 íons de prata monovalente, mais um sulfato SO4 2-, certo? Feito isso, a mesma ideia para aquele exercício anterior. Quando esse determinado composto apresenta essa solubilidade, nós vamos ter a proporção. Cuidado que a proporção aqui muda. 1 para 2 de prata para 1 do sulfato. Então, automaticamente, nós temos 2 vezes esse valor para a prata e 1 vez esse valor para o sulfato, que é esse íon aqui. Então, na nossa constante, ela ficaria Ks é igual a concentração de Ag+ ao quadrado vezes a concentração de SO4 2- elevado à primeira. Então, nós temos aqui 2 vezes esse valor ao quadrado para o íon de prata, vezes 1 vez esse valor elevado à primeira para o SO4 2-. Multiplica os dois e você encontra qual é essa constante. E por último, no exercício 3, ele vai dizer o seguinte, também resolução de maneira semelhante. Evapora-se a água de uma solução que contém uma mistura de brometo de prata e fluoreto de cálcio, até o aparecimento dos 2 primeiros cristais. Sabendo que esses cristais são formados pelo sal menos solúvel, qual sal cristaliza primeiro? Justifique por meio de cálculos. Então aqui nós temos alguns dados que são muito úteis. A constante do produto de solubilidade do brometo de prata é 3,6 vezes 10 a menos 13, um valor bem pequeno. E a constante de solubilidade do fluoreto de cálcio é 3,2 vezes 10 a menos 11, também um valor bastante pequeno. Perceba, anote, eu não vou anotar. AgBr, ou seja, o brometo de prata, forma no equilíbrio 1 Ag+, mais 1 Br-. Então nós temos a proporção de 1 para 1 para 1. Automaticamente, nós temos que a concentração do Ag+ é também 3,6 vezes 10 a menos 13, e esse valor é o mesmo da concentração do Br-. Ok? Essa é uma ideia. Portanto, aqui no caso, como nós vamos calcular a partir de uma constante já pronta, então você vai chamar o valor do Ag+ de x e do Br- de x. E nós temos a constante deles, que é 3,6 vezes 10 a menos 13. Então vai ficar 3,6 vezes 10 a menos 13 igual a x vezes x, que é x ao quadrado. Resolve, aplica a raiz, faz a vírgula se deslocar para a direita, vai ficar 36, o expoente aumenta um valor, então ele fica menos 12. Então nós teríamos ali x ao quadrado igual a 36 vezes 10 elevado a menos 12. Encontra esse valor e separa. Você vai fazer a mesma coisa para o fluoreto de cálcio. Perceba, acompanhe o raciocínio. Fluoreto de cálcio libera 1
cálcio 2+, e 2F-. Então aqui nós temos uma pequena diferença que é 2 vezes o F- aqui. Então ficaria fluoreto de cálcio, CaF2, equilíbrio 1Ca2+, e 2F-. Então, o valor da constante do fluoreto de cálcio é 3,2 vezes 10 a menos 11. Em vez de chamar de x, que nós já chamamos de x aqui, nós vamos chamar o Ca2+ de y e o F2- também, o F-, na verdade, de y também, só que nós temos duas unidades do F-, então nós teríamos aqui y com 2y. Então nós temos aqui um valor diferente do que nós tínhamos antes. Então, como vai ficar? A concentração do Ca2+ é y. A concentração do F- é 2 vezes y ao quadrado. Percebeu a diferença? Ao final dessa multiplicação, você vai ter y, correto, vezes 4y ao quadrado. Isso vai dar 4y ao cubo, que é igual a esse 3,2 vezes 10 a menos 11. Da mesma forma, passe a vírgula para a direita, 32, diminui o valor do expoente, fica sendo menos 10. E aplique a raiz aqui neste caso, cúbica, ou as devidas divisões, uma vez que é 4y ao cubo. Você vai encontrar os valores e ao final você compara exatamente o valor do fluoreto de cálcio com o valor do brometo de prata. O valor que for menor, evidentemente, vai ser aquele que vai cristalizar primeiro. Perceba o seguinte, por mais que o valor inicial seja primeiro, o que eu quero dizer com isso? Encontrei um 6 vezes 10 a menos 7 e encontrei um 2 vezes 10 a menos 4. O 2 é menor do que o 6, fato. Só que o menos 7, lá do 6, indica que ele tem 7 casas decimais. E o menos 4 do 2 indica que ele tem apenas 4 casas decimais. Então, quanto menor a casa decimal, maior o número é. Então, nesse caso, um 6 vezes 10 a menos 7 é menor do que um 2 vezes 10 a menos 4. É isso. Tente resolver esses exercícios. Manda foto para mim. O que você não conseguir, me procure e a gente vai resolver a dúvida e resolver o exercício juntos.